Tangas, tanguinhas e tangões, pela terceira vez eu vou tentar gravar esse vídeo, eu prometo que vai ser o último, porque eu preciso trabalhar. Vocês estão vendo essa raridade aqui, ó? Duas rodas, direto do túnel do tempo de 1997. E esse cara aqui, quem lhe fala sou eu. Tanga, duas rodas 1997, já viu que vem pedrada aí, né? Já viu que vem pedrada. E que pedrada nós vamos falar? Nós vamos falar da melhor moto que eu já vi até hoje em termos de robustez de motor. Intruder 250. Tanga, que moto antiga. Eu sei que esse vídeo vai ter pouco engajamento, porque quase ninguém conhece a Intruder 250. Tem clientes aqui da oficina de motoclube, aqueles caras barbudão, chega aí. E aí, irmão? Irmão, Cássio, enfim, mas tudo bem. Mas enfim, o cara chegou, que moto é essa? Uma Intruder 250. E tem Intruder 250? Tem. E vou garantir pra você que é uma das melhores motos que a Suzuki já fez até hoje, no período recente. Por quê? A Intruder 250, que a duas rodas fez questão de sacanear, ela sacaneou por quê? Ela fez uma viagem teste com uma Vulcan Classic 1500, tá vendo aqui, ó? Sacanagem, né, meu? Por que sacanagem? Olha a Intruder 250 aí, ó. Como que você coloca uma moto 250 para andar com uma 1500 para fazer uma viagem teste? Ou a 1500 vai andar muito devagar, ou a 250 vai andar esbelando. Mas eles fizeram. E falaram até que bem da Intruder. Por que falaram bem? Porque não tem o que falar mal da Intruder 250. A Intruder 250 foi lançada em 97. E uma curiosidade, eu comprei a minha em 98, cara. Eu fui chorando pra concessionária. Por que eu fui chorando? Porque, infelizmente, naquela época, não tinha moto custom na década de 90 no Brasil. Tinha uma moto chamada Cruiser 2. Alguém lembra dela, da Yusung? A precursora da Kazinski. Depois seu Kazinski falou, eu vou comprar essa fábrica aí e vou nacionalizar essa moto. Mas era a única moto que tinha, e era uma 125. Apesar que não tem você, vai você, né, meu? Mas aí a Suzuki lançou a Intruder 250. Feia pra caramba. Aí a Yamaha faz o quê? Lança a Virago 250. Uma moto linda, maravilhosa, toda estilizada. A Intruder 250 monocilíndrica. Virago 250 bicilíndrica, motor em V. Toda característica de custo, aquela que a gente queria ter quando era adolescente. Por isso que eu fui chorando. Eu lembro até hoje que eu paguei 3.780 na minha. E a Virago custava 7.800. Quase o dobro da Intruder. E eu não tinha essa grana. Eu falei, não vou esperar para juntar essa grana para pegar uma Virago. E graças a Deus eu não fiz isso. Porque eu peguei a Intruder 250. Foi onde despertou em mim a Suzuki mania da minha parte. Tanto é que hoje 80% dos meus clientes são Suzuki. Eu tô com duas espécies aqui, dois exemplares dessa espécie 250. Mas vamos falar sobre o que era Intruder 250 ou o que é Intruder 250. É uma moto que foi inspirada nas motos da década de 80. No Brasil não tinha moto custom, como eu falei. A Yamaha lançou uma moto chamada RX 180. Você vai lembrar, se você tiver 40 anos para cima, você vai saber que moto é a RX 180. Tanto é, a RX 180 é uma moto tão diferente que ela saiu de linha, lógico, tem mais de 50 anos, mas o guidão dela hoje faz muito sucesso. Se você pesquisar guidão da RX 180, você acha para comprar até hoje. E muitos intrudeiros compram para colocar na sua Intruder 125 ou na 250 que ainda anda. Por que ainda anda? A Intruder 250 é uma moto montada no Brasil, ela não era uma moto brasileira, era uma moto japonesa. Então, com o passar dos anos, 97 para cá, quase 50 anos, a moto vai acabando, por mais robusta que ela seja, mas nós temos uns cupins de aço aí que conseguem estourar um motor de Intruder 250. E a peça para ela é muito cara, cara. É muito cara. Apesar que já tem peças sempre teve peças paralelas, mas de reposição comum, assim. Relação, pastilha, lona, cabos, coxinha, essas coisas tem. Mas vai comprar a bucha da balança da Intruder 250, não tem paralela, cara. Ela é roletada. Pesquisa aí o que é uma bucha de balança roletada. Então o que acontece? Hoje, infelizmente, é dificílimo você ver uma Intruder 250 rodando original.
Porque fica muito caro, aí os caras começam a fazer um Frankenstein, aí pega uma peça de uma CB500 ali, pega uma peça de uma 125 aqui, e vai montando o Frankenstein para a moto andar. Mas o motor continua magnífico. A Intruder 250 é uma moto de 245 cilindradas, com 22 cavalos de força, a 5.500 RPM. O que isso quer dizer? Ela é um pouco mais lenta, mas o conforto dessa lentidão, cara, é uma delícia. É uma delícia, porque ela meio que trouxe pra gente, na época, um conforto que nós não conhecíamos, porque só tinha moto speed, só tinha moto street, e aí veio a Intruder 250, com aquela leveza, você passava no buraco, ela fazia assim. Era uma moto confortável. O tanque dela é de 10.3. Há controvérsias, um fala 10.9, outro fala 10.3. A velocidade final dela, a Suzuki foi muito otimista, 130 km por hora. Eu nunca dei 130 na minha, apesar de ser um cara meio roda presa, mas a minha não dava 130, e olha que eu peguei ela zero. O consumo, a Suzuki fala que vai de 30 a 35 km por litro. Também nunca fiz isso, olha que eu sou roda presa, fazia em torno de 27, tá certo, aí vai muito da qualidade da gasolina, enfim. A Suzuki, ela veio com uma proposta diferente com a Intruder 250, ela ficou uma moto mais larga do que as motos que nós estávamos acostumados. Ela tem 2,35 m, porém muito leve, 131 kg. Para uma 250 é um peso relativamente aceitável. Voltando a falar das motos Frankenstein, por que eu falei das motos Frankenstein? Eu fui fazer uma cotação essa semana para um punho de seta da 250 original. Não tem no Brasil, ia ter que esperar chegar do Japão. O cara me cobrou 1.380. R$1.380, hoje é dia 21/5 de 2025. Cara, é muita grana para uma moto 250 e que o preço está relativamente barato. Mas se você pega uma impecável, tem cara aí pedindo valores astronômicos, né? Tipo, e eu entendo esses caras. Quando eu vejo uma Intruder 250 original, meu amigo, os olhos brilham assim, sabe? Os olhos ficam... Eu fico extasiado quando eu vejo uma Intruder 250 original. Todas as características dela eu falei pra você. Velocidade máxima, a autonomia dela é em torno de 300 km, foi o que eu falei, vai depender muito de como você anda. Uma curiosidade, e gerou uma polêmica por mais de 10 anos, a Intruder 250... ela parou de ser fabricada em 2002. Por que ela parou de ser fabricada? As normas no Brasil pediam para que as motos modernas viessem com catalisador para diminuir a emissão de poluentes. A Suzuki falou, cara, não vou colocar catalisador. Aí descontinuou a Intruder 250 e vendeu a tecnologia para empresas chinesas. A Amazonas 250, por exemplo, usa o mesmo motor da Intruder 250, com um detalhe que na época era muito assim. Esse detalhe era o quê? Era um motor de Intruder 250 com tecnologia Suzuki, porém com peças chinesas. E aí a qualidade fez assim, ó, caiu ladeira abaixo, despencou vertiginosamente. Aí o pessoal torceu um pouco o nariz e falou, não, esse não é o motor da Intruder 250 que a gente tanto confia. E aí a curiosidade que a galera que ficou órfã da Intruder 250, ficava todo ano, alguém soltava a piadinha. Não, esse ano a Suzuki vai voltar com a Intruder 250. Não, o ano que vem a Intruder vai voltar. Cara, e ficaram esperando isso por 10 anos. Até depois que lançaram a Intruder 125, ainda continuaram na esperança de voltar com o motor da Intruder 250. E por que eu tô falando da 250? Eu tô com 2 exemplares aqui, ó. Pra você ver, infelizmente, são poucas... que eu vejo original. Essa aqui, ó, por exemplo, tá com motor, tá com pista de S, o amortecedor de CB500. Uma coisa legal para você diferenciar, porque ela é idêntica à Intruder 125, são as duas saídas de escapamento aqui, ó, porém com uma ponteira só, tá vendo ali, ó? Tá? Então quando você vê duas saídas de escapamento, não é o cara que modificou a Intruderzinha não, cara, é a 250 mesmo. Você vê que o motor dela é um pouco maior, mas aí é que tá. Quando você passa rápido, você não consegue entender. Essa aqui já foi pintada, né? Essa outra aqui, ó, ela tá um pouco mais original. Ó, você vê que o grafismo dela aqui é original, a tampa original. A tampa da bateria dela era um caos, cara. Por quê? Porque a tampa da bateria dela, ela caía muito fácil. E era caro pra caramba pra encontrar. Depois que lançaram a 125, os caras começaram a colocar a tampa da bateria da 125. É um pouco menor, essa aqui tá com a tampa da 125, eu vou te mostrar.
Uma curiosidade era esse acessório aqui, ó, que na época era dificílimo de achar, o comando avançado. A Dalavas queria fazer, o pessoal começou a cobrar a Dalavas. Pô, cadê o comando avançado da Intruder 250? A Dalavas falou, meu, eu preciso de uma moto aqui, alguém precisa deixar a moto de modelo por uma semana. E um cliente nosso levou a moto lá. E aí a moto ficou uma semana, e aí que a Dalavas começou a desenvolver o comando avançado da Intruder 250, que na época era muito caro, cara. Mas muita gente colocou. Essa aqui tá com o guidão da CB500, ou com o guidão da CB2, que é um acessório que normalmente o pessoal coloca. Essa tá com a ponteira original ainda, ó, mas com amortecedor, se eu não me engano, de CG. Aí dói, né? Ah, e a tampa que eu falei pra você, da Intruder 125, que é menor, tá vendo? Ela é um pouquinho menor. Mas, infelizmente, é difícil você ver uma rodando, e quando você vê, cara, admire. Admire porque ela foi a porta de entrada das motos de pequena cilindrada e média cilindrada, pequena cilindrada, né? Custom no Brasil. E é um motor que não destrói, cara. Pra você ter uma ideia, a minha tá com mais de 100 mil quilômetros. E eu puxei a ficha técnica dela, o manual técnico, peguei o comando de válvula dela. Falei assim, cara, eu quero ver como tá esse comando. Vou falar um valor aleatório porque eu não lembro, tá? O desgaste máximo da peça era 0.08. Vou colocar esse valor. A minha tava com 0.01, com 100 mil quilômetros rodados. Tá certo, eu sou um cara roda presa, mas sou um cara que cuidava do motor. Trocava óleo corretamente, filtro de óleo corretamente. Então é um motor extremamente robusto. Então, cara, quando você vê uma Intruder 250, reverencie, cara, porque graças a ela, hoje, você tem motores e motos custom rodando no Brasil. Dá com pau, assim, de pegar com balde. Tá certo, hoje infelizmente de pequena cilindrada não tem tanto, mas de média e alta cilindrada tem bastante. E a Intruder 250 junto com a Virago fez isso. Mas eu particularmente sou da Suzuki, né, cara? Virago pra mim é uma moto bonita, é uma moto bacana, mas a Intruder é uma moto robusta, é um trator. Já passou de 12 minutos, um forte abraço pra vocês, fica o cara lá de cima. Falou, seus tanga!